Então, acho que tem uma coisa interessante aí, né? Pensando como psicanalista, que é o quanto, na verdade, isso é muito freudiano, a gente tem dificuldade de se responsabilizar por aquilo que a gente pensa, age e produz. Né? Então, quando é assim, tudo é macumba, ou, eu tô mal olhado, né? Tem esses termos bem, né, comuns do senso comum que a gente ouve, né? Isso. E aí a Erika falou uma coisa, as pessoas não acreditam muito Todo mundo acredita em mal olhado, Erika. Eu posso dizer pela minha prática no consultório. Todo mundo na vida reza pra achar uma benzedeira. Todo mundo acha que foi macumba. Todo mundo acha... Mesmo as pessoas que são, assim, muito cristãs. Então, eu acho que é muito interessante poder pensar como essa dificuldade de se responsabilizar pelos atos que você... Né, pelo que você diz e pelo que você atua na vida. E que isso tem consequências. Essas consequências não são mágicas, elas são consequências dos teus atos. Ela aparece no nosso consultório todo dia. Exato. E isso é muito da ordem do não vou me responsabilizar por aquilo que eu vivo, pelo que eu faço, pelo que eu penso. Sim. Né? Então, assim, a gente vê muito isso na vida amorosa. Eu tô encalhada porque, sei lá, devo ter um encosto. A história do encosto é a parte que eu mais dou risada no consultório. Nossa, né? Eu falo assim, viu, mas o encosto tem mais o que fazer. Pois Quer ficar junto com você. Pois é. Né? Então, assim, o encosto só vai ficar com você se ele tiver alguma vantagem pra tirar. Se você tá aí todo lascado, o que ele vai ficar fazendo com você? Vai ficar os dois abraçados, chorando junto? Não, não dá. Então, e eu acho engraçado que assim, mas o que você tá fazendo com a sua vida amorosa, então? Né? É terceirizar, é colocar externamente a você, que é uma coisa muito da vida cotidiana. Da natureza humana. Da natureza humana. Chegar e falar assim, olha, mas o problema não sou eu, é a mística. É o tal do vitimismo, né? É o tal do vitimismo. Então, assim, é muito mais fácil eu lidar com alguma coisa que tá fora de mim, porque eu não preciso fazer nada, porque afinal de contas eu não tenho culpa, tá fora de mim. Eu não posso fazer nada pra mudar. Mas a hora que passa a ser a sua vontade e a culpa das suas atitudes, aí você tem que parar e repensar se aquilo faz sentido pra sua vida, né? Que o sujeito se responsabilize pelo que é seu. Exato, né? Exato. E é muito isso. E é muito engraçado porque, por exemplo, às vezes você vê as pessoas chegando lá falando, né, dessa questão do... olha, eu sou uma pessoa que eu sou muito invejada. Você olha pra pessoa e fala assim, filha, você tá numa situação lastimável da sua vida. Tá todo lascado. Quem que vai ter inveja de você? Então, existe uma falsa ideia, porque a pessoa não quer se responsabilizar, então é mais fácil eu colocar a culpa em terceiros, quartos e quintos, para eu não olhar para mim. Isso é muito comum também. Isso é muito comum. E lá, a gente é mestre em olhar e falar assim, então... mas eu não tenho ninguém na minha vida, porque fizeram um negócio pra mim. Então, não fizeram nada pra você. Você que é chato mesmo, não sabe lidar com as pessoas, entendeu? Se você é uma pessoa grossa, estúpida, desculpa, mas você não vai ter amizade. Quanto mais um namorado, entendeu? Então, assim, faz parte, não é? Se você é uma pessoa intratável, desculpa, vai ficar difícil. Ninguém vai querer ficar do seu lado, né? Então, a gente tem que entender. A gente fala sempre isso lá. Você tem que separar o que é da carne, o que é do espírito é do espírito. Porque tem coisa que não se conversa. Existem questões que são só da carne, da mesma forma que tem questões que são do espírito, e tem coisas que estão ali no meio que se cruzam, né? Se entrecruzam ali. Mas tem muita coisa que é totalmente separada, totalmente desvinculada. Entendeu? Aí você vê determinadas situações que pra gente é muito, muito estranho. Então, por exemplo, uma pessoa que tá lá com problema financeiro, chega num lugar e é falado pra ela assim, não, olha, você vai fazer esse trabalho aqui, aí a pessoa tem que gastar uma fortuna pra fazer o raio do trabalho pra alcançar a prosperidade. Mas veja, se você já tá sem dinheiro, como que você vai gastar um monte de dinheiro pra fazer um negócio pra te trazer prosperidade? Isso faz sentido? É sério mesmo que faz sentido na sua cabeça? Então, assim, tudo bem, você pode até virar e falar, não, eu quero fazer uma firmeza. Mas tem coisas simples que você pode fazer, que ajuda você a movimentar a energia, que vai ajudar a mexer isso dentro de você? Tem.
Agora, não precisa ser um negócio anababesco. E aí é onde se abrem para os charlatanismos religiosos, né? De todos os tipos. De todos os tipos. Né? Então, assim, você tem que fazer um trabalho, 13 trabalhos. Nossa! Vai na encruzilhada, sai da encruzilhada, vai no caminho, vai na mata. Pois é. Né? Que aí a gente tem, em todas as religiões, a gente tem o tipo que vai lá te cobrar. Exatamente, para fazer o que ele tem que fazer. Para fazer o que ele tem que fazer. Exato. E é sempre meio nababesco que é preciso ser feito. Exato. E a gente tem um problema com as religiões, com práticas espiritualistas, né? Aí não precisa ser dentro de religião, mas o que acontece? Hoje a gente tem muita gente que acha que virar terapeuta holístico é uma forma de ganhar dinheiro e ficar rico. Então a pessoa começa a inventar coisas para fazer para você, para resolver a sua vida. Para poder ganhar dinheiro. É bom, vamos lá. Então, para poder ganhar dinheiro. Não, eu sabia que a gente ia acabar chegando nisso, porque não tem jeito. Você foge e acaba. Você foge e acaba caindo lá. Mas assim, você vê gente que liga para mim, chega lá no terreiro e fala assim: então, eu fui numa pessoa que lê carta. Eu, nessa hora, meu fígado já deu 3 voltas na quadra. Porque você já sabe para onde vai essa conversa. E eu não tenho nada contra quem lê carta, eu sou taróloga. Mas veja, né? Vamos com parcimônia. Então, eu fui lá, a pessoa leu carta e fizeram um trabalho pra mim. Ah, é? Sério? E o que ela falou? Ai, olha, fizeram um trabalho pra me matar e tem que desfazer. Sério? Ela quer 5 mil reais pra desfazer. Nessa hora, eu tenho vontade de virar e falar assim: é sério que você veio aqui falar sobre isso? De verdade mesmo? Porque não tem como dar certo. Essa frase inteira, ela tá toda errada desde o começo, entendeu? Não tem só como os 5 mil reais. Pois é, entendeu? 5 mil reais é a chave de ouro. Exatamente, os 5 mil reais é o fechamento. É só a cereja do bolo, entendeu? Mas desde o começo, você fala assim: fui numa pessoa que lê carta, ela falou que tem um... Ela falou o quê? Como ela falou que tem um trabalho? Trabalho de morte? Sério mesmo? Nossa, que beleza. Quer dizer... E você acreditou em alguma coisa mais do que as pessoas falaram? Né? Essa é a minha dúvida. Mas aí você está dizendo nesse exemplo o quê? Eu tô dizendo nesse exemplo que assim, você vê que a pessoa tá fazendo o quê? Você pega uma pessoa que tá fragilizada, que tá num momento conturbado, essa outra pessoa, para falar o português claro, numa forma de tirar vantagem da situação, se aproveita disso para embutir na pessoa uma história que muitas vezes não existe. 99% dos casos não existe, tá? Números reais. Quantas vezes a gente já teve... Olha, em 6 anos... Só do nosso terreiro, em 6 anos de terreiro, sabe quantos casos a gente teve de trabalho que foi feito para a pessoa? Não dá para encher uma mão. Entendeu? Entendi. Então, assim... Tem muita coisa. Só que o que eu faço? Eu vou falar de uma coisa que é um assunto que você não domina. Eu vou te encher de medo e pavor. Vou abastecer uma vaidadezinha que tá aí escondida. Porque, afinal de contas, pô, é tão legal, né? Alguém fazer um trabalho alvo, pra mim. Né? Por algum motivo. Não é? Eu sou importante. Ó, ele pagou. Não é? Um sacerdote, sabe o quê? Pois é. Pra fazer um trabalho pra mim. E tem outra, né? Olha como a pessoa gosta de mim. Amarração de amor porque é tudo. Se fez isso pra mim, é porque gosta de mim. Você percebe como desvirtua tudo? Entendeu como vai errada essa conversa? Primeiro que assim, se tiver alguma coisa feita e a pessoa for uma pessoa honesta que estiver lendo carta pra você, não vai ser desse jeito que ela vai te falar. Não? Não. Você tem jeitos de falar pra pessoa. Falar, olha... Você não acha que tem algumas questões aqui na sua vida que você tem que repensar? Que você vai ter que olhar melhor? Porque assim... O que você está dizendo não que não exista trabalho, exato. Que não exista, é a condução... É a condução, é a forma... É a questão ética, é a questão ética do terapeuta, entendeu? Então, por exemplo, eu já vi pessoas que falam determinadas coisas... Que eu falei, gente, isso deveria dar cadeia.
Isso deveria dar cadeia para a pessoa. Mas isso a gente vê também. Exato. A gente vê na saúde mental. A gente vê na saúde mental. Então, constelações familiares, coaches, soul coaches. Soul coaches. Tem muitas coisas que a gente vê em níveis... E mesmo psicólogos. Sim. O CRP regula muito mal, pelo menos na minha área, regula muito mal isso. O CRM é um pouquinho mais criterioso e mais fiscalizador. O CRP não fiscaliza nada. Né? Não fiscaliza nada. É exatamente isso. É você entender que, assim, a espiritualidade, ela é uma ferramenta maravilhosa. Só que, veja, se você não for uma pessoa ética, você vai fazer o que com isso? E muitas vezes quem está conduzindo o processo, que somos nós terapeutas, né? Você que também atende, a pessoa que está ali, ela está entregue. Exato. Que ela está vulnerável, ela está fragilizada. Ela está supondo que o outro tem um saber sobre o mal-estar dela. Tá sendo conduzida, né? Exato. Ela é pega exatamente na fé dela. Entendeu? E isso é uma das coisas que eu acho, assim, mais baixas. É você usar a boa fé da pessoa contra ela mesma. Eu acho isso de uma falta de ética, acho isso para não dizer mau caratismo. E quais práticas que você hoje utiliza, vamos dizer, dentro do... Você falou do tarô, né, de ler cartas. Sim, eu sou taróloga, né, eu faço tarô terapêutico, que é de base junguiana, não tem nada a ver com esse tarô oracular que as pessoas fazem. Tá? É outra prática, literalmente para autoconhecimento. De uma forma muito mais profunda, né? Eu trabalho com magia divina, que magia divina é a questão tem relação com a religião, com os orixás, então são mandalas que a gente desenha e a gente pede para os tronos, né, para as divindades, para os orixás, estarem colocando ali naquele desenho, naquilo que a gente precisa, que ele coloque ali uma energia para que aquilo se manifeste, para que aquilo movimente. Então, é uma magia que a gente faz, que dá para fazer para qualquer coisa, porque como eu uso os orixás, né? Então, como cada um representa uma virtude, então dependendo do que você precisa, eu faço os desenhos e tal. Então, vamos dizer que você olha para mim e fala assim, Érica, tô sem paciente. A gente consegue fazer uma mandala para abrir oportunidade de contato para você, para girar esse movimento e tudo mais. Então, assim, ela vai mexer com energias suas e que estão em volta de você. Vai resolver todos os meus problemas? É o que eu acabei de falar, é uma ferramenta. Se você não souber usar, entendeu? Não adianta querer pegar um martelo pra... Se não for trabalhar, não tem paciente. Pra cortar carne com martelo não vai dar certo. É mais ou menos isso. Então, é isso. Então, a gente tem que entender pra que as coisas funcionam. Eu também trabalho com mandala radiônica, com várias coisas. Aí depende do que você precisa, a gente vai vendo. Sou reikiana, sou um monte de coisa, né? Aquilo que eu falei, ao longo da minha vida eu fui fazendo um monte de coisa. Então, tem um monte de formação. Mas, o que a gente vê é como as pessoas estão... Desculpa. Como as pessoas estão perdidas nesse meio. Entendeu? E viram alvo fácil. É porque esse campo dá espaço para muitas... Sim, a fragilidade... Porque assim, a sociedade, se a gente for pensar a cultura, gera sofrimento, né? Psíquico, da ordem psíquica. E as religiões, elas são fenômenos culturais também. Além de fenômenos divinos, né? Vamos chamar assim. Então, eu acho que o perigoso da religião, além do movimento de massa que ela naturalmente faz, mantendo seus fiéis aí muito ignorantes sobre determinadas coisas e centrando na figura de sacerdotes ou de líderes religiosos um conhecimento absoluto sobre Deus ou sobre as energias, divindades, seja lá como for, ela abre espaço para que o sofrimento psíquico seja manipulado e não tratado, né? Porque quando você vai numa pessoa que te diz que tem um trabalho de morte a partir de um tarô, ou que eu já ouvi isso, aliás, aqui em Jundiaí já teve processos de amorização, que são um tipo de constelação familiar,
ou constelações familiares que dizem pra pessoa, olha, você sofre disso porque durante a sua gravidez o seu pai estuprou sua mãe, eu já ouvi isso, que é muito grave na minha opinião, esse tipo de acusação, e esses pais estavam mortos, inclusive, a gente não tinha nem como perguntar pros envolvidos, eu já ouvi esse tipo Normalmente essas questões, elas vêm de uma forma como você não tem como comprovar. Você não tem então, como achar. É sempre de uma visão assim, tão fora, que você fala assim, gente, como é que eu vou saber disso? Não tem como saber. É de um nível, na minha opinião, de um nível de crueldade, isso. E aí o que você pega, o que você faz com o sofrimento humano? Você potencializa. Porque a pessoa não sai dali com um caminho de tratamento, ela não sai dali com um nível de esclarecimento sobre si ou qualquer coisa. Ela sai dali com um pepino a mais pra resolver. Sim. Um pepino a mais, que é de uma ordem não assim, supostamente espiritual, supostamente que ela tem que perdoar, e isso me irrita no profundo da minha alma. A palavra perdão, como ela é usada, né, hoje, nas terapêuticas que existem aí. Sim, né? Sim, esse movimento, a gente fala que é o movimento gratiluz, namastê, é de lascar, porque é literalmente isso, entendeu? Você é obrigado a perdoar tudo. A gente já viu questões de constelação, onde a pessoa chega absolutamente quebrada no terreiro porque foi obrigada a encarar o abusador, sentar frente a frente e falar que perdoa. Então, assim, gente, desculpa, isso não é humano. Você fazer isso é de um nível de crueldade absurda, porque você pega uma pessoa que já está numa situação limite e você coloca ela para reviver esse limite dela. Desculpa, isso não pode ser saudável. Isso não pode dar certo. Não tem como isso ser aceito como normal. Me desculpa. Ou como terapêutico, que seja. Exato. Eu já não acho nem normal, quanto mais terapêutico. Entende? Né? Então, assim... A não ser que você vai passar, se a gente vai começar a criar uma terapia nova, né? Terapia masoquística da dor. Não, até tipo, porque o sujeito tem que ter a opção de não perdoar se ele não quiser. Tá tudo bem, né? É a mesma coisa. Existe uma falsa ideia de que porque você é espiritualista, você não tem raiva, você tem que desculpar todo mundo, você tem que fazer... Não. Veja, o perdão não é pro outro, é pra você. E é pra você o quê? Olha, beleza, eu avaliei mal essa situação, então eu me desculpo de não ter enxergado essa situação de um jeito melhor. Agora, a minha desculpa com o outro é outro problema. Se eu quero ter raiva dele, e tem outra, isso são sentimentos, a gente sabe como é. O sentimento, ele vem, ele te domina, você não tem domínio sobre ele, é ele que te domina. Então, quanto mais você briga com ele, mais tempo você fica com aquilo. Então, não é mais fácil a gente fazer o contrário? Então, vamos fazer do jeito certo? Tem raiva? Sinta a sua raiva. Acolha a sua raiva, né? Chama a sua raiva para tomar um café com você. Vamos lá tomar um café. Sinta ela. Para quê? Porque depois você também se esvazia dessa emoção. Devagarzinho a coisa vai passando. Agora, se você fica o tempo inteiro reprimindo isso, desculpa, isso não vai passar nunca. E um perdão mal feito é um bom recalque. Não é? É um bom recalque. Pois é. Né? É um terreno muito perigoso. Pois é. E aí é isso da ética, né? De quem está conduzindo o processo. Sim. A gente entra numa esfera muito nebulosa, né? Sim. E infelizmente... Confusões, né? Muita confusão. Distorções. Muita confusão. E aqui no Brasil, como a gente tem uma dificuldade de regulamentação de lei para muita coisa... Essas pessoas se criam com uma facilidade enorme. É muito triste, mas é isso que acontece. A gente vê coisas que não acontecem mais no mundo e que aqui no Brasil tomaram uma proporção, assim, várias práticas. Tem prática que quem inventou a prática está preso em outro país, é completamente proibido e aqui no Brasil todo mundo acha lindo. Eu acho que a questão, muito assim, difícil. geral, espiritualidade e tratamento, ela dá margem para muitas distorções e perigos. Né? Sim. Eu acho muito perigoso sempre. Claro, existem as pessoas que conduzem de um jeito ético e ótimo, mas existe o outro lado. Sim. E o estrago é grande. É grande. A gente vê isso. Né? Opa! A gente vê isso. Muito bom, Muito hein? bom. Nós vamos fazer outros, hein? A hora que vocês quiserem. Vamos falar mais. A hora que vocês quiserem. Assunto não é o que falta, gente. Olha. Opa, foi ótimo, né? Assunto não é o que falta. Então, a hora que vocês quiserem, a gente está à disposição. Agradeço.
Eu agradeço você, também. a Ana. Eu que agradeço o convite para eu estar aqui. Oh. Agradeço muito a oportunidade. É sempre bom a gente falar, porque eu acho que a religião que a gente tá, ela ainda é muito perseguida. Falam muita coisa sem ter a menor noção. A pessoa nunca passou nem na porta do terreiro, ela não faz a menor ideia do que acontece lá dentro, mas todo mundo sabe como o terreiro funciona. Na teoria, na prática não, mas na teoria todo mundo sabe. Na fantasia, todo mundo sabe. Exato, Na fantasia. Exato, na fantasia. Acho que Então, pra gente é sempre muito bom ter a oportunidade de falar sobre isso, para poder começar a desmistificar essas histórias, né? E entender que tudo que se relaciona com a parte espiritualista, a gente tem que ter muito cuidado com essa questão ética, exatamente porque muita coisa não é palpável. Então, eu posso inventar um monte de história sem pé nem cabeça. Mas a questão é, antes de qualquer coisa, olha a vida de quem está falando com você. Eu acho que isso é um bom caminho para você entender como as coisas acontecem. Como é a vida dessa pessoa, como essa pessoa está na vida dela, né? Porque se você tem uma pessoa que tem uma vida completamente desestruturada, desculpa, você não vai pegar um coach financeiro que tá devendo no banco, né? Tá devendo em 5 bancos, né? Então vai ficar meio esquisito. Mas isso. Mas para você ele sabe como não fazer. É? Não, pois não. é. É a mágica. Então, pois é isso. Eu tenho uma varinha de condão que resolve todos os seus problemas. Minha vida tá toda lascada, mas eu resolvo todos os seus problemas. Então, acho Obrigado, que Érica. Obrigada, gente. Obrigadão. Valeu.